nós vamos continuar falando de Atos para você, né? Começamos na semana passada a falar sobre este tema e qual vai direcionar as nossas vidas durante este tempo como igreja. E nós vamos continuar o texto a partir, né, daí onde o pastor Wesley começou, falando sobre a introdução do livro, de que forma aconteceu, quem são as pessoas envolvidas. E hoje nós vamos falar sobre o comissionamento que o Senhor faz neste texto de Atos capítulo 1. E isso nos deixa muito felizes. Mas eu queria voltar com vocês em alguns conselhos que o pastor Wesley deu para a gente na última semana. E eu vou dar um conselho para você também. Quando nós estamos estudando um livro expositivamente, que é o que a gente vai fazer com o livro de Atos, né, nós vamos começar ali no capítulo 1 e vamos até o capítulo 28, pensando um pouco de como esse Atos, né, esse livro, vai falar comigo e com você durante este período. Eu quero te lembrar que você pode fazer como você faz na escola. Pega um papel, uma caneta ou o seu bloco de notas do celular e anote. Para quê? Para que durante a semana você esteja estudando também esta carta junto com a gente. Isso faz muito, esse livro, na verdade, né, junto com a gente, isso faz muito sentido quando nós estamos estudando um sermão expositivo, porque aí você consegue observar coisas que, lendo sozinho, talvez tenham passado desapercebidos por você. Então, pega o seu papel e a sua caneta, seu bloco de notas no celular e fique atento ao que o Senhor vai estar falando conosco. É para bloco de notas, hein, gente? Não é para WhatsApp, tá? E aí eu quero lembrar 3 conselhos que o pastor Wesley nos fez na semana passada. Ele deixou 3 conselhos para nós de como a gente podia servir, como a gente pode servir neste reino que Jesus veio trazer ao mundo. Ele disse que nós precisávamos manter uma vida devocional, desenvolver uma vida missional e cultivar um relacionamento intencional. E aí, a minha pergunta que eu faço para você essa noite, que eu já fiz para mim também, como foi isso durante a última semana, né? Hoje nós estamos numa nova semana, domingo, mas como que foi esses conselhos na sua vida durante a semana que passou? Se você conseguiu fazer esses conselhos, estrelinha para você. Se você não conseguiu fazer, não desanime. Esteja junto conosco em Atos para você, para que você consiga, sim, desenvolver uma vida de relacionamento com Deus. Uma das coisas que nós vamos notar no texto de hoje é que é necessário nós entendermos o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, como ele está atuando em nós e através de nós. E hoje nós vamos então tratar sobre comissionamento. O que é que Jesus fez com aqueles discípulos? Porque nós vimos na semana passada que Jesus pediu para eles ficarem esperando, não é? Um dos pontos do pastor Wesley foi sobre até descansar, né? E não se atropelar dessa espera. Então nós precisamos entender de que forma nós vamos ser agora comissionados, né? Na verdade, os discípulos, há muito tempo, e isso ecoando até nós, de que forma somos comissionados através do Espírito Santo. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, dos versículos 6 até o versículo 11. Nós vamos estar lendo juntos, Atos 1, de 6 a 11. Eu estarei lendo na Nova Almeida Atualizada, NAA, tá? Essa é a minha versão, talvez um pouco diferente da sua, mas preste atenção naquilo que nós vamos conversar essa noite. Diz assim, versículo 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempo ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo
como vocês o viram subir. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da tua palavra, nós sabemos que ela é viva para edificar as nossas vidas, e é isso que nós te pedimos essa noite, Pai, que somente a tua palavra tenha poder e autoridade nessa noite, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então nós estamos diante do texto de hoje e nós podemos notar com muita clareza que o Espírito Santo seria enviado pelo nosso Senhor. O verso 8, talvez um dos versos conhecidos aí de vocês, de Atos capítulo 1, mostra isso. Olha, vai descer sobre você o Espírito Santo e você vai ter poder para ser testemunha. E a gente vai trabalhar dentro dessa ideia, desse comissionamento. A primeira coisa que eu queria tratar com vocês é que as nossas dúvidas revelam o desejo do nosso coração. Muitas vezes aquilo que nós sentimos, as orações que nós fazemos, elas revelam o que está dentro do nosso coração. E a gente vai ver isso na vida dos discípulos. Porque no verso 6, eles fazem uma pergunta para Jesus, dizendo assim: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E por que eles fazem essa pergunta para Jesus? Se nós acompanharmos aí os evangelhos, e na semana passada nós vimos que o livro de Atos ele tem uma junção com o livro de Lucas, o evangelho de Lucas, se nós acompanharmos esse evangelho, nós vamos ver que em alguns momentos os judeus, para quem Jesus veio, eles desprezaram o Messias. Por quê? Os judeus, eles esperavam um rei que viesse reinar com espada. Um rei que viesse trazer de volta a Israel que eles tanto queriam, que eles foram tomados pelo Império Romano. Então essa era a visão que os discípulos estavam tendo de Jesus naquele tempo. Porém, uma das coisas que nós vamos ver e notar é que Jesus já estava vivendo com ele depois da ressurreição com os discípulos 40 dias. E os discípulos ainda tinham esse anseio. O Senhor vai restaurar Israel nesse tempo? É agora que vai acontecer? É agora que nós vamos voltar a ser uma potência? É agora que nós vamos voltar a reinar? E aí, a gente vê que o desejo do coração deles está muito longe daquilo que Jesus já havia pregado e já havia manifestado para eles. Talvez eu e você, em alguns momentos, nós passamos por dias assim, onde os nossos corações estão tão desejosos por algo, que a gente vai, ao orar, ao conversar com o nosso Pai, a gente começa com uma ansiedade de pedir tudo aquilo que eu preciso. E você vai ter uma ideia, se você estiver orando dessa forma, porque a sua oração vai estar muito voltada para um pronome chamado eu. Então, muitas vezes, quando você está em uma oração como a desses discípulos aqui, na verdade, essa pergunta que eles fazem, essa dúvida que eles têm e perguntam ao mestre, muitas vezes você vai orar ao Senhor dizendo: eu queria, eu podia, eu quero, e você vai colocar muitos eus na sua oração. E aí é o ponto que eu e você precisamos nos preocupar, porque de verdade nós estamos revelando um coração ao Senhor daquilo que nós ansiamos, das vontades e dos desejos que nós temos. Nós vimos isso na vida dos discípulos. O desejo que eles tinham era voltar a ser uma potência. Esse é o desejo que o Israel tinha, era voltar a reinar como eles reinavam anteriormente. E a gente vê que quando Jesus veio ao mundo, ele não veio com uma coroa de ouro nas mãos, ele não veio com espada, ele não veio com armadura, mas ele veio de uma forma simples. E era esse evangelho que Jesus queria que os discípulos pregassem. O problema é que eles não conseguiram compreender, mesmo andando 3 anos com o Messias, e mesmo vivendo ainda 40 dias depois dele ressurreto. E aí eu fico me perguntando, talvez eu e você, naquela situação, nós seríamos pessoas muito próximas. Porque quando a gente fala dos discípulos, nós vamos lembrar, nós vamos pensar assim, os discípulos são pessoas especiais, eles foram escolhidos pelo mestre. Realmente, o mestre escolheu ele. Mas se a gente for pegar aí as características dos discípulos, nós vamos ver que eles são muito próximos de mim e de você. Então, nós se formos pegar Pedro, se formos pegar João, nós vamos ver características colocadas na palavra de Deus do quanto eles eram
próximos a mim e a você. Então, nós precisamos pensar de que forma nós temos feito as nossas orações, de que forma as nossas dúvidas têm revelado o desejo que está nos nossos corações. Porque essa pergunta que os discípulos fizeram para Jesus revelava exatamente o que eles estavam pensando naquele tempo. Não revelava uma vida de quem andava com Jesus. Não revelava uma vida de quem tinha relacionamento com Ele. Mas revelava uma vida de preocupação, de fazer a minha vontade, de saber se eu estou certo. E eu e você, nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Porque eu posso fazer uma pergunta aqui para vocês, de quanto tempo você tem ganhado, né? Não vou falar gastado, mas de quanto tempo você tem ganhado na presença de Deus? Quanto tempo da sua vida diária você tem separado para orar e para ler a Bíblia? Um dos conselhos que o pastor Wesley nos trouxe a semana passada era que a gente desenvolvesse esse relacionamento. E desenvolver relacionamento não dá para ser durante a caminhada. Porque você pode me responder aí na sua mente falando assim, olha, eu converso com o Senhor todos os dias andando. Ah, legal, né? Você conversar, ter ali como amigo. Mas quanto tempo você para, você senta, você escuta Ele falando com você e você fala com Ele? Aí talvez você me fale assim, mas Alisson, eu não preciso falar para o Senhor o que eu estou sentindo. Né? Ele já sabe de todas as coisas. Eu me lembro a última vez que estive aqui, eu falei para vocês que pecado precisa ser confessado e não apenas falado. E muitas vezes nós estamos nos nossos relacionamentos, muitas vezes nós estamos achando que temos relacionamento com Cristo, mas nós não estamos confessando pecados. E como que está a sua comunhão? Porque nós sabemos que o pecado, ele corrompe, né? Ele nos afasta do Senhor. Então, se você está vivendo uma vida de pecado, como que você está próximo desse Senhor? Precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos pensar que hoje nós, PIB Cubatão, entendemos o derramamento do Espírito Santo. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas para os discípulos, talvez isso estava muito distante. Por quê? Porque o mestre ele tinha morrido e eles não sabiam o que fazer. A única coisa que o mestre falou, vai para Jerusalém e me espera lá. Era a única coisa que eles sabiam. Nós vimos isso na semana passada. E a gente precisa pensar, eu e você já temos a revelação completa. Nós já sabemos o que o Espírito pode fazer nas nossas vidas. Aliás, nós cantamos sobre isso essa noite. E nós precisamos meditar sobre isso. Nós precisamos, de fato, entender de que forma a gente vai fazer isso. Prioridade é ver o nome de Deus honrado. Você ora para que o povo de Deus seja mais santo? Porque às vezes nós fazemos orações voltadas a nós, a nossa família, mas nós esquecemos de fazer orações para a nossa comunidade. Nós precisamos pensar sobre isso. Uma outra coisa é, quando acaba a sua alegria? Quando você está com a alma perturbada? Quais são as perguntas que vêm ao seu coração e à sua mente? Quais são as interrogações que você joga para o Senhor? Porque a sua alma está abatida. Pense um pouquinho sobre isso e no final a gente tem alguns conselhos para você sobre essa questão. Um segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês está lá no versículo 7. E não compete a nós controlar o tempo. Quando nós estamos com o coração ansioso, quando nós queremos algo, nós queremos controlar da nossa maneira. Na maioria das vezes, se você faz uma oração voltada para você mesmo, o que você vai pedir é, Deus, dá para ser nesse tempo? E os discípulos, eles estavam assim. Só que Jesus, de uma forma muito tranquila, né, aparentemente grossa, mais direta, ele vai lá no versículo 7 e ele responde assim: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. No versículo 6, os discípulos também perguntam sobre tempo. E a palavrinha tempo que aparece aí no versículo 6, no nosso texto original grego, é cronos. Você já deve ter ouvido falar, ontem mesmo vimos o Cronos com os sentinelas. Mas não é desse Cronos que estamos falando, né? Não é mesmo? Para quem não sabe, gente, nós temos super-heróis aqui na igreja.
E um dos vilões se chama Cronos, mas não é desse que nós vamos falar, tá? Mas esse Cronos que o texto original traz para mim e para você é uma ideia de relação de tempo, de hora, de momento, de olha, verão, inverno, são 7h57. Essa é a relação, essa era a relação que os discípulos tinham para o tempo. Só que quando Jesus vai responder aos discípulos, ele responde com o Cronos e o Kairos. E o Kairos é muito diferente do Cronos, porque o Kairos tem a ver com o tempo de Deus nas nossas vidas. O tempo que ele quiser realizar algo em você, ele vai fazer. E às vezes nós estamos muito preocupados de controlar esse Kairos de Deus, que era a preocupação dos discípulos nesse momento. O momento era, nesse tempo, é agora que você vai restaurar. E nós sabemos, né, porque Jesus, conversando aí com seus discípulos, nós temos uma citação lá em Mateus 24:36, que diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Nós já sabíamos, né? Os discípulos já tinham tido essa conversa com o Mestre, e eles já sabiam que este tempo, né, o tempo da volta do Senhor, e de que tudo iria entrar dentro, continuar dentro do controle de Deus, ele ia existir, mas só o Pai sabia desse tempo. E aí eles vão e interrogam Jesus mais uma vez sobre isso. E Jesus responde de uma forma muito tranquila: olha, não é de Cronos, não é sobre o Kairos, e o Senhor fará o que ele quiser, no momento que ele quiser e da forma que ele quiser. E para nós, num coração ansioso, num coração duvidoso, isso é muito difícil de compreender. Eu acredito que se eu desse a oportunidade para cada um de vocês falarem aqui nessa noite, você ia falar de momentos que você viveu de querer controlar a vontade de Deus. Você ia até falar assim: olha, na minha oração eu falei assim, Deus, se o Senhor puder me responder dessa forma, dessa forma, dessa forma, aí tudo bem, aí eu entendo, eu acredito. Só que a gente ainda, no nosso coração, a gente quer viver tentando controlar o que Deus deve fazer nas nossas vidas. Uma das coisas que Jesus estava pedindo ali, né, nessa fala para os discípulos, ele queria mostrar para eles descansa, espera, tem o tempo certo. Você precisa descansar, você precisa esperar no tempo que Deus vai agir e ele vai atuar. Porque às vezes nós queremos atropelar esse tempo, nós queremos fazer com que as coisas corram mais rápido, mas Deus tem o tempo de atuação dele. E nós precisamos apenas descansar. Jesus faz uma advertência aos seus discípulos: vocês não estão no controle, vocês não determinam o tempo das coisas, nós sabemos o dia em que ele restaurará todas as coisas, é Deus que controla o tempo. O Kairos de Deus é uma intervenção sobrenatural dele. Vai acontecer quando ele quiser. O retorno do nosso Senhor vai ser quando ele quiser. E aí talvez isso gere tantas expectativas no nosso coração, ao invés de gerar esperança no nosso coração. Porque era essa expectativa que os discípulos estavam tendo. A expectativa era: o Senhor nos manda agora vir para este monte, e o Senhor fala que está para nós esperarmos que ia acontecer algo, e a gente não está vendo isso acontecer. E o Senhor ainda pede para nós descansarmos? Como assim? É assim. Aquele que tem fé, aquele que compreende a vontade de Deus, ele vai descansar no eterno. Isso não quer dizer que você não vai sofrer. Isso não quer dizer que você não vai passar por algumas desilusões aqui nesse mundo. Isso quer dizer que no sofrimento você vai saber que Deus está controlando o tempo. Ele está controlando tudo. Durante esse tempo que nós vivemos de pandemia, nos 6 meses que nós vivemos aí em casa, tendo cultos online, muitas vezes, enquanto o pastor pregava, ele lembrava a gente sobre isso, de que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós fomos estudar as cartas do Apocalipse, nós víamos Deus controlando todas as coisas. E no livro de Atos não é diferente. Nessa proposta de iniciar essa vida sendo controlado por esse Espírito, não é diferente. Nós precisamos entender
que Deus tem o tempo dele e essa deve ser a nossa esperança. Às vezes nós não conseguimos ter esperança esperando, né? A gente está aqui esperando e a gente não consegue ver a luz no fim do túnel. Mas lembre-se, nós já temos a revelação completa da palavra de Deus em nossas mãos. Talvez para os discípulos, muito difícil, eles apenas descansarem no Senhor. Mas uma das coisas que talvez eles não estavam lembrando era que eles passaram durante 3 anos caminhando com o Mestre, durante 3 anos vendo os milagres e as curas acontecendo, mas não se lembraram que esse Deus é tão poderoso e que poderia sim fazer algo de extraordinário na vida deles. Às vezes eu e você nós caminhamos assim, nós não conseguimos compreender o extraordinário de Deus, nós não conseguimos compreender de que Ele vai agir nas nossas vidas independente de mim e de você. E aí nós chegamos no versículo 8, e o versículo 8 de Atos tem muito a nos ensinar, porque nós somos comissionados pelo poder do Espírito Santo. É por esse poder que eu e você estamos aqui essa noite, é por esse poder quando nós vemos a criança ali no sertão brasileiro, recebendo Jesus como seu Salvador, é por esse poder do Espírito Santo que ele compreendeu quem é Jesus na vida dele. É por esse poder do Espírito Santo que eu e você precisamos compreender quem é Jesus na vida dele. E ao ler esse texto, eu lembro muito de uma missionária, né? Ela está entre nós, porque esse é o texto chave da missão dela. E vocês talvez vão entender por que é um texto chave da missão dela. Versículo 8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós vamos notar que agora Jesus, ele começa a descrever para os discípulos o que então ia acontecer. Por que eu pedi para vocês descansarem? Por que eu pedi para vocês esperarem aqui? Porque agora vocês vão receber um poder. Mas não é um poder qualquer. É o poder do Espírito Santo. É esse Espírito que vai evidenciar para as pessoas que você é testemunha dele. E aí talvez a gente também não consiga compreender muito bem o que é viver esse Espírito. Nós até cantamos: Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Só que às vezes nós nos relacionamos com esse Deus de forma muito contrária. Nós até cantamos, nós até levantamos as nossas mãos, mas durante a semana eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não me encho desse poder. E aí tudo parece ficar muito vazio nas nossas vidas. Muitas vezes, neste texto, né, tá falando que o Espírito Santo ia nos mostrar e nós seríamos testemunhas. Mas muitas vezes nós temos vergonha de evidenciar a quem nós pertencemos. Se alguém pergunta para você: da onde você é? Por que você é diferente? Talvez você vai desconversar, mas você não vai falar de quem faz diferença na sua vida. Você não vai falar do Espírito que atua em você. E muitas vezes isso traz muitas dificuldades para nós, porque as pessoas não conseguem compreender a necessidade que tem de evidenciar desse Espírito. E nós somos batistas, né? E você se aferiu lá na frente, provavelmente tenha dado 33, 35 no máximo, porque ninguém é quente aqui, né? É ou não é, gente? Você não se aferiu, talvez você esteja mais quente aí. Mas nós somos batistas. E aí muitas vezes a ideia que nós temos é: eu não vou fazer isso porque eu não posso evidenciar o Espírito dessa forma. Eu não vou fazer isso porque, meu Deus, o irmão do lado está vendo. Querido, se liberte disso. Você está na presença de Deus. O Espírito Santo atua na sua vida. E nós precisamos compreender de que forma esse Espírito atua na minha vida e de que forma eu consigo demonstrar essa atuação do Espírito na minha vida. E eu não estou falando aqui, se você ficar quietinho, não estou dando bronca em você, mas tente compreender. Evidencie desse Espírito. Muitas vezes nós nos tornamos frios, né?
assim como lá a igreja de Laodiceia, esquecemos de ser quente. E eu não estou falando para você de evidências externas, não estou falando para você pular, eu não estou falando para você falar em outro idioma, eu estou falando para você evidenciar desse Espírito. Sabe o que evidencia desse Espírito? É quando você lê a palavra de Deus e ela te enche de uma forma que você não consegue se conter em lágrimas. É quando você está orando com seu irmão porque ele precisa de algo, porque ele está sofrendo, e você ora com ele compreendendo que esse Espírito pode fazer algo na vida do seu irmão. Nós vemos isso acontecendo na vida de Jesus enquanto ele viveu o seu ministério durante 3 anos. E às vezes eu estou lendo alguns textos com a Neila lá em casa e a gente olha um para o outro e fala, por que que isso não acontece nos dias de hoje? Você precisa dar lugar ao Espírito Santo. Você já ouviu isso em algum lugar? Mas dê lugar da forma correta. Evidencie do nosso espírito da forma correta. E nós vamos passar pelo livro de Atos e você vai ficar com a mente confusa em alguns momentos. A gente deixa para o pastor Wesley essa parte. Porque ele vai falar algumas coisas que você vai falar, e agora? Faço ou não faço? Precisa ser dessa forma? Não. Mas lembre de uma coisa, você tem relacionamento com Deus? Evidencie do relacionamento que você tem. É só mostrar isso. As pessoas vão notar isso em você. Mas uma coisa muito legal também, que o versículo 8, ele mostra para mim e para você, é que não tem como nós vivermos deste Espírito sem ter intimidade com ele. É disso que eu estou falando para vocês. Quando nós temos um amigo, nós começamos conversando com esse amigo, aí daqui a pouco a gente está indo na casa do amigo, daqui a pouco a gente abre a geladeira, daqui a pouco a gente faz a comida lá na casa do amigo e a gente fala, vou dormir aqui hoje. Né? Porque é seu amigo e você faz isso. Mas muitas vezes nós não nos relacionamos com o nosso amigo, nós falamos que ele é o nosso amigo, nós falamos que ele é o nosso consolador e a gente não se relaciona com ele. Tem algo de errado aí. Você nunca vai conseguir ter intimidade. Aí, às vezes você vem conversar com algum irmão, conversar com os pastores e você fala assim, eu estou me sentindo vazio. Aí a gente pergunta para você, como está seu tempo de oração? Não está. Você vai ficar vazio mesmo. Você não está se relacionando com Deus. Não tem como você evidenciar desse Espírito se você não se relaciona com Ele. Mas o poder do Espírito, né, que desce aí sobre nós, desceria ali sobre os discípulos, nós vamos ver isso, uma evidência disso ali no capítulo 2 de Atos, nós vamos chegar lá. Mas esse poder que desce, ele desce para sair do campo da especulação teológica para ir para o campo da ação missionária. E hoje, durante o nosso culto, nós ouvimos tantas coisas sobre missões, nós vimos um grupo, uma galera da nossa igreja, que está indo aí evidenciar desse Espírito, né, evidenciar desse Deus, ainda que para os membros da nossa igreja, mas com certeza os vizinhos olham aqueles 3 loucos de Taivec branco, né? Parecem o Zé Gotinha. E aí, os vizinhos olham para aquilo e falam assim, por que eles fazem isso? É o poder do Espírito Santo que atua em você. É o poder do Espírito Santo que te torna testemunha. Ainda que você vá na casa do nosso idoso, que está ali do outro lado nos assistindo, os vizinhos dos nossos idosos estão olhando para a gente. Os nossos vizinhos estão aqui hoje. Provavelmente escutam algumas coisas que nós falamos aqui. O que nós temos evidenciado para eles? E aí qual é a questão? Por quê? No versículo 6, tinha uma especulação ali de teologia. Eles estavam falando sobre a escatologia. Quando que esse reino vai ser restaurado? E aí Jesus fala para eles assim, vamos falar sobre missões? Vamos falar sobre ir? Vamos falar sobre comissionamento? Vamos falar sobre ser testemunha? Não quero falar sobre teologia agora. É bom estudar? Muito bom, porque a teologia ela nos ajuda a compreender algumas questões bíblicas que às vezes não parecem tão claras para nós. Então, realmente, você precisa ir para a EBD, você precisa ouvir sobre o Antigo, o Novo Testamento, sobre ídolos do coração, você precisa ouvir sobre isso. Mas toma cuidado, para isso não inundar a sua vida e você ficar só no campo dos estudos e não evidenciar a testemunha que você tem que ser. Às vezes nós falamos que estamos comprometidos com a missão e nós, PIB Cubatão, se eu não me engano, no aniversário de 63 anos, trabalhamos isso,
uma igreja comprometida com a missão. E quantas pessoas, através de você, na verdade através do Espírito Santo, mas usando a sua vida, estão aqui do seu lado hoje, porque ouviram falar de Jesus através de você. Mas a gente fala, estou comprometido com a missão, vamos lá. Talvez não estejam tão comprometidos. Uma das coisas também que esse Espírito vai trazer de poder para nós é poder para perdoar. E nós vamos ver que esse Espírito atua ali em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, correto? E é muito tranquilo, porque atuando em Jerusalém ali, né, eles estão na área deles, eles estão na vivência deles. Para nós, talvez seja muito difícil evidenciar sobre esse Espírito na nossa Jerusalém, porque é a sua casa. E na sua casa todo mundo te conhece. Tudo que você faz, tudo que você fala. E aí talvez fica muito difícil de alguém que não conhece a Cristo olhar para você e falar assim, não quero ser cristão que nem ele não. Já ouvi algumas vezes isso acontecendo. E aí nós vamos ver os discípulos começando isso ali pela Jerusalém, mas ele vai falar que vai passar pela Judéia e pela Samaria. E o poder de Deus, ele precisa trazer perdão também. Porque se você se lembrar, judeus e samaritanos, e a Laís leu o texto, por isso que eu falei que tem a ver, se você lembrar de judeus e samaritanos, eles não se conversavam. Tanto é que quando Jesus vai ter o diálogo com aquela mulher samaritana, as pessoas olham para ele e falam, é isso mesmo que você está fazendo, os discípulos, né? É isso mesmo, você está conversando com uma mulher aqui, samaritana ainda, e ele conversa com aquela mulher. E os judeus tinham briga com os samaritanos, não bebiam na mesma garrafa, não estavam juntos no mesmo lugar, se encostassem em alguma coisa dos samaritanos, se lavavam, se purificavam. E uma das coisas que o Espírito Santo faz é eles passarem por Samaria. Eles olharem para aquela região e falar assim, olha, a gente precisa conversar, a gente precisa se perdoar. Os muros que foram construídos de egoísmo, de orgulho, de inveja, precisam cair. E isso precisa cair em PIB Cubatão também. Se tem muros construídos, nós precisamos derrubar. Nós precisamos lembrar que este poder do Espírito Santo também faz a gente passar pelo caminho do perdão. Uma outra coisa que o poder do Espírito Santo faz a gente passar é pela morte. Porque a palavra testemunho aqui no grego, que quer dizer martiria, né? Como está aqui no texto, no versículo 8. Que vem a nossa palavra do português, marte. Que é o quê? Morrer, se entregar. Ser testemunha de Cristo era morrer e se entregar. Porém, para os nossos discípulos aqui, talvez isso também não estava muito claro para eles ainda. Porque quando Jesus estava no Getsemane e foram prender Jesus no Getsemane, os discípulos caíram fora. Quando Jesus estava lá, no interrogatório, os discípulos caíram fora. Só Pedro estava ali, né, de olho, negando Jesus. Quando Jesus estava lá na cruz, os discípulos caíram fora. Quando Jesus ressuscita, os discípulos ficam presos dentro de casa, com medo. Só que a partir deste momento, que eles recebem poder para ser testemunha, para morrer por esse Jesus, aí eles vão longe. E a gente vai ver aí a partir do capítulo 13, nós vamos ver o quanto o Espírito Santo faz na vida de pessoas que se deixam ser usadas por ele. Talvez você vai falar assim, Alisson, mas eu não quero morrer. Eu não quero viver isso. Nós temos uma missionária aqui no nosso meio, que talvez, em alguns momentos, tenha passado por momentos assim tão difíceis. Conversem com ela. E tentem ouvir as histórias. E aí talvez você fale assim, mas isso é lá, para onde ela vai, aqui em Cubatão. Imagina. Quantas vezes você foi perseguido por crer em Cristo? Quantas vezes as pessoas falaram, nada a ver isso aí que você está falando? Precisamos ser testemunhas. Uma coisa também que esse poder traz para nós é que a gente pode ir até os confins da terra levar o evangelho. Nós não podemos reter isso para nós. Nós precisamos anunciar, é para isso que o Espírito foi enviado. Para quê? Para que eu fosse testemunha e para que eu mostrasse, evidenciasse para todas as pessoas o que o Espírito fez na minha vida.
Assim como a Laís colocou aqui no começo também, nós somos tão pequenos. Nós não merecíamos o poder e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós não merecíamos o selo do Espírito Santo. Mas porque Ele nos amou, a gente tem o Espírito Santo. Porque Ele nos amou, eu hoje posso amar. Eu hoje posso testemunhar deste poder do Espírito sobre a minha vida. Você está cheio desse poder? Alisson, como que a gente consegue saber isso? Vivendo. Intimidade. As suas palavras vão evidenciar sobre isso. As suas atitudes vão evidenciar sobre isso. As suas conversas vão evidenciar sobre isso. E às vezes nós estamos meio lá, meio cá, porque a gente não tem se enchido desse Espírito, assim como cantamos. E aí a gente vai ver, né, terminando aí, indo para um quarto ponto, não terminando, para você não criar expectativas. A gente vai ver... Passa aí, Miguel, porque travou. Mas nós vamos ver que nós precisamos manter o nosso olhar fixo em Jesus e não nas circunstâncias em nossa volta. Se a gente for ler aí o versículo de 9 a 11, eu vou ler de novo com você, porque diz assim: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Eles estavam ali, no Monte das Oliveiras, 40 dias tinha se passado, eles estavam, né, Jesus então estava tendo a ascensão aos céus naquele momento, e Jesus vai conversando com eles, imaginem a cena, Jesus vai conversando com ele, e Jesus vai subindo aos céus, né, como que a ideia de voando mesmo aqui no texto original, e Jesus vai indo, e uma nuvem passa e cobre Jesus, e acabou. E aí o texto diz que eles ficaram olhando fixo para o céu. E agora? Ele disse tudo aquilo, parece que os nossos corações se incentivaram do poder do Espírito Santo, do que a gente pode fazer por este poder, e agora ele vai, sobe e deixa aqui a gente, e não desceu nada, e a gente não entendeu ainda. Talvez porque o coração ainda está muito desejoso das coisas que eles têm. Talvez o versículo 6 estava fazendo muito sentido ainda para eles aqui. Esse desejo que eles tinham. Mas existia uma promessa. E a promessa era: o Espírito vai descer e vocês vão ser testemunha. Aqui, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês vão ser. O Espírito vai dar esse poder para vocês. Só que eles, olhando para o céu, não tinha mais nada. E então o texto diz que 2 homens, né, de vestidos brancos se puseram ao lado deles. Né? Quando aparece essa expressão na palavra de Deus de 2 homens vestidos de branco, ele quer dizer que foram anjos, que foram ali, ó, falar: olha, acabou, ele já foi. Foi isso que eles falaram no versículo 11. Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Estão esperando alguma coisa acontecer ainda? Esse Jesus foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. E mais uma vez, Jesus nos mostra sobre a esperança de que um dia ele vai voltar àqueles que foram testemunhas deste poder do Espírito Santo. Ele vai voltar para buscar a igreja. Ele vai voltar para buscar eu e você, que confiamos até o final, que descansamos, que esperamos nele. Ele vai voltar para fazer isso. O texto diz isso claramente e eu acredito nisso. Só que em alguns momentos, talvez, você esteja nessa mesma pose dos discípulos, olhando e esperando algo acontecer. Nós somos comissionados. PIB Cubatão, uma igreja comprometida com a missão. Vamos pensar nisso. Comissionados em falar deste amor. Comissionados em falar do evangelho. E aí, não tem como falar ficando parado. Foi o que os discípulos fizeram. Ficaram ali olhando para o céu.
Às vezes você vai falar para um irmão assim, você precisa dar um gás, vamos lá, vamos junto. E o irmão fala assim, eu preciso fazer teologia. Mas preciso ainda ver algumas aulas da EBD. Eu não sei abraçar. Eu não sei sorrir. Eu não sei falar de Jesus, não. O que o Espírito fez na tua vida que você não consegue falar dele? Não mudou nada até hoje. Se não mudou nada, você precisa rever se realmente você entendeu o que o Espírito Santo pode fazer em você. Agora, se mudou, se você foi transformado por esse poder, você tem muito que evidenciar sobre esse Espírito. Você consegue sim falar. Você consegue sim anunciar. Não fique como os discípulos olhando fixo para o céu, apesar de ter colocado para você que você precisa olhar para Jesus e não para o céu. Você precisa olhar para ele. Quais foram as obras? Quais são as evidências? O que ele fez? Como eu faço para ser parecido com ele? Como eu faço para as pessoas notarem Jesus na minha vida? É isso que você precisa fazer. Às vezes nós olhamos muito para as circunstâncias. Não vou fazer isso na igreja não, porque isso é do ministério de fulano e eu não gosto dele. Não vou fazer isso não, porque eu não sei fazer isso. E a gente fica dando desculpas atrás de desculpas para não evidenciar sobre esse Espírito. Tem algum problema? Como que eu e você não vamos evidenciar da grandeza de Deus sobre as nossas vidas, da grandeza do Espírito Santo sobre as nossas vidas e o que ele fez em nós e através de nós? Nós precisamos fazer isso. E aí os anjos então, no versículo 11, falam, olha, esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do mesmo modo como vocês o viram subir. E se você lembrar aí do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, você vai lembrar do acontecimento de 2 discípulos indo embora, ali pelo caminho de Emaús, e conversando eles, da tristeza que estava acontecendo naquele momento de Jesus tinha sido morto. E aí nós vamos ver uma terceira pessoa se aproximando naquele diálogo, e eles vão conversando e falando para essa terceira, você não sabe o que aconteceu? Tá perdido, só você não sabe o que aconteceu? E Jesus começa a conversar com aqueles discípulos e eles não se tocam, que é o mestre que está ali com eles. E até chegarem em casa, e até Jesus partir o pão, e eles olharem aquela cena, eles falam, o tempo todo você esteve com a gente não celebrou. E aí eles voltam correndo para Jerusalém para celebrar. É isso que o anjo faz, olha, vão embora, porque do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Vão celebrar, vão esperar aí o que vai acontecer, as cenas do próximo capítulo. A gente hoje já sabe o que aconteceu. E talvez no seu coração isso fique mais tranquilo, como eu coloquei no começo. Mas para os discípulos, eles estavam naquela ansiedade de esperar o que é que vai acontecer. Porque esse Espírito Santo é poderoso. E eles já tinham conversado Jesus já tinha conversado com eles sobre o que seria o Espírito Santo, Se ele não fosse, ele não viria, ele é o Consolador, estou indo preparar lugar. Jesus já tinha falado isso para eles, só que talvez eles não estavam conectando os fatos e os momentos. Muitas vezes, eu e você, nós fazemos isso. Nós estamos vivendo com esse Deus, nós viemos domingo, nós estamos assistindo às EBDs, nós estamos nos PGs, nós estamos aí em comunhão com os nossos irmãos, mas muitas vezes nós estamos parados, olhando para o nada e esperando algo extraordinário acontecer. E é o que eu falei para vocês, você não precisa pular, você não precisa saltar, você não precisa correr, você não precisa falar. Viva o Espírito. Viva o que ele tem para nós. É disso que eu estou falando. É enquanto a gente vai conversando sobre ele, você está aí na cadeira vibrando e falando assim, amanhã, eu vou encontrar alguém na avenida e eu vou falar de Jesus para ela. Sabe aquela paradinha no banco? Que você para na fila do banco e alguém puxa o assunto com você? E aí você fala assim, não vou continuar não. Estou aqui ainda mais com o coronavírus, Não vem conversar, não encosta, 1,5 metro, E a pessoa, ela para e quer conversar com você. Às vezes está no ponto de ônibus, alguém pergunta. Alguém olha, você já viveu esse momento? Acho que vai chover, Ela começa o assunto. Por quê? Porque você falou que quer ser testemunha. E você precisa testemunhar a todo tempo e em todo momento.
É para isso que Atos para você vai nos comissionar a entender a ideia de ser testemunha, a entender a ideia de porque ele me amou, eu também amo. Porque a gente vai ouvir durante a campanha de missões nacionais e talvez nós vamos esquecer desse tema. Você lembra do último tema que nós tratamos quanto campanha aqui na igreja? A ministra tinha que saber, né, gente? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Foi as nossas missões mundiais. Tá vendo como passa muito rápido? Eu me lembro quando tivemos um missionando aqui, o missionário Caleb, na sua palestra, ele disse que nós iríamos ver uma cena que ele mostrou para nós e que nós iríamos esquecer isso em 2 dias. E acontece. Eu me lembro também que houve um grande movimento no missionando aqui, enquanto o Caleb estava aqui, e nós falamos, Senhor, nós não queremos ser iguais. E às vezes nós caímos nas nossas rotinas de novo. Nós começamos a evidenciar as nossas dúvidas dos nossos corações. As circunstâncias estão à nossa volta e a gente começa a se envolver. E a gente esquece daquilo que nós oramos, daquilo que nós pedimos. E assim como o pastor Wesley fez na semana passada, eu quero fazer com vocês também, deixar alguns conselhos para você. O primeiro deles é que as suas orações não devem ser guiadas pelos seus sentimentos. Coloque tudo nas mãos de Deus. Muitas vezes nós oramos dos nossos sentimentos ou daquilo que nós estamos vivendo. E eu não estou falando para você que você não deve ser verdadeiro com o Senhor. Mas pense, assim como os discípulos fizeram, eles estavam com o anseio deles mesmos, do reino ser restaurado. E muitas vezes nós temos alguns anseios nos nossos corações e a gente coloca isso diante de Deus, mas a gente coloca isso diante de Deus como determinando que Ele deve fazer aquilo que eu quero. Toma cuidado com isso. Fique atento às respostas de Deus. Muitas vezes elas não acontecem no dia e a hora que você deseja. Por isso lembre-se que é Ele que controla todas as coisas. Às vezes nós fazemos as nossas orações durante os nossos dias, os nossos momentos, e a gente esquece daquilo que nós oramos. E a gente não se atenta às respostas que Deus está trazendo para nós. Às vezes através da sua palavra, às vezes através de uma música, às vezes através de uma pessoa. E Deus está falando com você, e muitas vezes você está aqui, esperando alguma coisa acontecer. Presta atenção nisso também. Você já foi empoderado pelo poder do Espírito Santo. Não espere algo maior acontecer para que continue testemunhando o que Ele tem feito na sua vida. Você já tem o poder, querido. Vai com tudo. Vai evidenciar desse mestre, vai evidenciar do que Ele fez e faz na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus amigos, na vida da igreja local. Vai mostrar esse Jesus, o que Ele tem feito. E o último conselho é: viva experiências com Deus. Seja inundado pelo Espírito. Não fique sem se relacionar. Queira ter intimidade com Deus. Sabe, às vezes, você conversa com algumas pessoas, o papo da pessoa é um pouco fútil. Sabe, é cristã, mas fala sobre coisas que não tem nada a ver. Tente conversar com pessoas que te inspiram. Que você olha para a pessoa e a pessoa está tão empolgada sobre Jesus que você fala, eu quero ser igual a essa pessoa. Participe de acampamentos de promotores de missões. Participe um dia. Conversa com a ministra e fala assim, ei ministra, quanto que tem um acampamento? E vai numa Transpaulista. Vai num Pés no Arado. Vai visitar a missionária na Gâmbia. Você vai ver como que você vai voltar de lá. Temos a Tati aqui. Estou olhando para ela agora. E se você olha para a Tati, você lembra dela aqui, com as meninas da Miban, há 1 ano atrás, fala assim, não é a mesma pessoa. Olhem o que o Espírito faz na vida de alguém, e nós não glorificamos, e nós não adoramos, e nós não nos rendemos. E ver a vida da Tati aqui com a gente é uma bênção.
ver o quanto ela tem buscado ao Senhor, o quanto ela tem se transformado, o quanto ela tem evidenciado desse Jesus. Eu sei que talvez tenha dias que sejam muito difíceis, mas o Espírito já te empoderou, querido. Não fica com medo, não. E uma das coisas que o texto mostra muito claro para nós é que Jesus vai voltar, gente. Os anjos disseram isso, olha, da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Então não tenha medo. Não tenha medo de viver, não tenha medo se você está se sentindo sozinho, não tenha medo se você olha para o lado e fala assim, parece que Deus não está comigo. Viva a cada momento. Esteja entregue a esse Espírito, se encha desse Espírito, para que de verdade a sua vida mostre e evidencie desse Jesus. Aqui foram conselhos. Eu quero deixar um desafio para vocês. Os conselhos que o pastor Wesley nos trouxe semana passada talvez possam ser inclusos nesse desafio. Homens, não é a primeira vez que eu falo com vocês. Chamem a sua família para fazer culto doméstico. Vocês não podem ficar que nem os discípulos olhando para o céu. Enquanto os filhos de vocês estão sofrendo, enquanto as esposas de vocês estão sofrendo, enquanto seus vizinhos escutam o que acontece na sua casa, você não pode ficar de braço cruzado. E aí você fala assim, pô, Alisson, pegou pra gente. Não foi esse o papel que nós recebemos? Mulheres, achou que não teria, né? Não negligencie esse tempo com o seu marido. Se o seu marido te chamou para orar, vai orar. Ah, mas agora eu estou cuidando. Vai orar, vai, aproveita. Vai ler a Bíblia, vai orar com o seu marido. Vai, pega o seu filho. E aí você vai falar assim, Alisson, e eu que sou solteiro? Maninha, pega o telefone, liga para alguém e fala assim, não estou conseguindo sozinho não. Pode vir comigo? Pode orar comigo? Vamos ler a Bíblia junto? Vamos desenvolver esse relacionamento intencional? Nós precisamos viver isso. E esse é o desafio que eu queria deixar para você essa noite.